Tiago, capítulo 1, dos versículos de 1 a 4. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Bom, nós temos aqui essa informação. Era muito comum na época a carta ou a epístola iniciar com o nome do seu autor. A gente percebe o apóstolo Paulo fazendo isso com muita frequência, muito diferente nos nossos dias hoje, onde você inicia uma correspondência. Hoje em dia é muito mais difícil escrever algo, uma carta, né? Mais hoje mensagens instantâneas. Então, mas geralmente as nossas cartas, as nossas correspondências, elas iniciavam com o texto e no final, atenciosamente, fulano de tal. No contexto bíblico era o contrário, se iniciava com o nome do autor, se iniciava em alguns casos com os destinatários, e aqui o Tiago ele faz questão de se identificar e também dizer a quem se refere, a quem é o texto que ele está escrevendo. Então esse Tiago a gente já sabe que não é o Tiago apóstolo, não é o filho do Zebedeu, não é o filho de Alfeu, é o Tiago, irmão de Jesus. Que no primeiro momento, irmãos, nem crente era incrédulo. Olha para João 7, de 2 a 5, você vai perceber como eram os irmãos de Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 7, dos versículos de 2 a 5. Olha que interessante, olha o que acontece com esse Tiago. João, capítulo 7, os versículos de 2 ao 5. João 7, de 2 a 5, diz o seguinte: Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E o Tiago é um desses aqui. Sabe o que eles estão dizendo para Jesus? Olha, puxa, não, cara, eu não gosto de andar com você, não. Sabe o que você faz? Vai lá para a Judéia, vai lá para outra região. Jesus trazia um certo desconforto para os seus irmãos. Imagina, sabe aquele irmão, né, que não gosta de andar com outro irmão porque tem uma certa vergonha, ou acontece alguma coisa, ou faz algo. É o que está acontecendo aqui. Eles colocam essa capa de espiritualidade. Não, vai, porque lá você vai ser conhecido de maneira pública. Como é que pode você querer ser conhecido de maneira pública e fazer as coisas de maneira oculta? Na verdade, esses irmãos não criam em Jesus. E eles queriam se livrar da presença de Jesus. E eles usam essa argumentação para fazer exatamente isso. E o Tiago é um desses. O Tiago que no primeiro momento era incrédulo, que se torna um crente, e depois de se tornar um crente, se torna um servo de Cristo. E depois de ser servo de Cristo, um dos líderes da igreja. Tanto é que quando Jesus aparece para ele também. O Paulo vai dizer que ele era a coluna da igreja. Percebam a conversão, um processo de conversão. Interessante que o próprio Tiago aqui se identifica como no texto? Tiago, irmão de Jesus, é isso? Não, Tiago, servo de Deus, doulos, escravo, demonstrando a sua humildade. Podia muito bem aqui dizer Tiago, irmão de Jesus. Tinha algum problema com isso? Nenhum. Mas não se coloca nessa posição, prefere se colocar, se enquadrar como um servo.
humilde servo. E é o que todos nós aqui somos, servos de Cristo. E isso nunca se inverterá. Interessante, né? Os grandes homens, grandes entre aspas, que se acham homens importantes nos nossos dias hoje, dentro dos nossos arraiais, que não têm essa postura de servos, mas querem ser servidos. O que dizer dos apóstolos, entre muitas aspas, nos nossos dias hoje? Os bispos, os papas, mais uma vez, entre muitas aspas, que querem ser servidos ao invés de serem servos. Você olha para um homem de Deus, irmão legítimo de Jesus, mas ainda assim que se enquadra na categoria de que todos nós somos servos, escravos, humildes escravos do Mestre, de Jesus. Por isso que Jesus vai dizer: quem quer ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. A ordem de Cristo, a equação de Jesus é totalmente diferente da nossa. A lógica de Jesus: quer ser o primeiro? Você quer estar entre os primeiros? Sirva a todos, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E o Tiago, ele está exatamente nessa categoria de servo, doulos. E uma senhora chamada Elizabeth George escreve algo muito interessante sobre essa palavra servo. Olha o que ela diz. A palavra grega doulos, servo, refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. Obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade a posição e a lealdade o relacionamento que o Senhor esperava do seu escravo. Não há maior atributo para o crente que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. Esse é o significado da palavra servo: obediente, humilde e leal. Como servos de Cristo, meus irmãos, temos sido obedientes ao nosso Senhor, humildes diante dele e leais. Somos leais ao nosso Mestre. O Tiago se intitula dessa forma: servo de Deus, servo de Cristo. E aí, na sequência, ele vai dar os destinatários. Para quem ele escreve? Ele escreve para as 12 tribos. 12 tribos que se encontram na dispersão. Muito provavelmente ele se refere aqui aos judeus que possivelmente se converteram no Pentecoste. E o que acontece com a morte de Estevão? Esses judeus, eles são obrigados a se espalhar por todo o Império Romano. Então ele escreve para os judeus, é a carta mais judaica do Novo Testamento. E alguns vão dizer que Tiago no Novo Testamento é comparado ao Provérbios do Antigo Testamento, dada a sua praticidade. E aí o Tiago, ele morre no ano 62 depois de Cristo, aproximadamente, e ele era uma pessoa muito benquista pelo povo, mas ele ameaçava a estabilidade da aristocracia sacerdotal da época. Os sacerdotes não gostavam do discurso do Tiago, porque ele confrontava. O seu discurso não era um discurso que tinha a intenção de manter o status quo daquela condição, daquelas pessoas. Não, era um discurso que trazia para si, que chamava para si a responsabilidade e por conta disso gerava uma porção de incômodos, principalmente na classe sacerdotal, na aristocracia sacerdotal da época que imperava naquele movimento ali. O povo gostava,
Mas os sacerdotes não gostavam muito não. A gente vai ver isso lá no capítulo 5, um grande problema no capítulo 5, porque ameaçava inclusive os ricos, aqueles que tinham dinheiro. Tiago não fazia aquele discurso que fez um certo jogador de um certo time aí. O clube me finge que paga e eu finjo que jogo. Ou seja, o Tiago não fazia esse discurso. Não, eu finjo que pastoreio e os irmãos fingem que são pastoreados. E aí nós vamos levando aí até quando der, certo? Não. Tiago não fazia isso. Tiago não era conhecido por alguém que tinha a tendência de camuflar certos assuntos, por isso que ele vai tocar em assuntos aqui delicados na carta ao Tiago, e a nossa responsabilidade é trazer exatamente esses assuntos e aplicá-los no nosso dia a dia. Pois bem, ele escreve essa carta a esses irmãos que estão dispersos, que foram dispersos por conta dessa perseguição. A morte do Estevão proporciona essa perseguição, e aí ele escreve para eles, e no final ele diz saudações. Em algumas versões está a palavra saúde, não é? Em algumas versões tem a palavra, ao invés de ter saudações, tem a palavra saúde. E aí ele começa no versículo 2. Meus irmãos, e aí a gente tem exatamente o tema que esses 3 primeiros versículos, 4 primeiros versículos apresentam para nós, é o fato de que o povo de Deus, ele é um povo especial. Ele é um povo especial não no sentido de que esse povo tenha algum mérito ou alguma coisa assim, mas é especial porque Deus é o Senhor desse povo. Mas apesar de sermos especiais, nesse sentido que a palavra de Deus vai dizer ali em 1 Pedro para nós, isso não significa que esse povo não passe por aflições. Isso não significa que o povo de Deus, que todos nós aqui, sejamos privados de passar por tribulações, por aflições. O discurso que existe aí fora de que crente não sofre, de que se sofre porque tem alguma coisa errada na sua vida, isso não é bíblico. Isso não é a verdade. Não empreste os seus ouvidos para ouvir, isso é bobagem. Isso não está na Bíblia. Nós podemos pegar uma série de textos bíblicos que comprovam exatamente o contrário, de que o crente, sim, o filho de Deus, o nascido de novo, sim, passa por lutas, passa por tribulações, passam por momentos difíceis, e o Tiago vem nos dar uma receita para como lidar com essas situações. Ele traz para nós agora uma receita para como passar por essas lutas, como passar por essas dificuldades quando chegar na nossa porta. E por isso que no versículo 2 ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. O que o Tiago está querendo dizer aqui? O Tiago, nesse primeiro momento, ele apresenta para nós aí basicamente 3 maneiras pelas quais a gente pode passar por provações, por lutas, por tribulações. A primeira maneira dela é que, irmãos, as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. As provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Está no pacote, faz parte do pacote. De maneira que você não pode chegar, não, tudo bem, eu quero sim, eu joia, mas eu não quero passar por lutas. Não é um opcional, faz parte do pacote. Faz parte do pacote, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos homens e mulheres. O fato de sermos homens e mulheres, nós estamos sujeitos às intempéries, às adversidades, às lutas, aos problemas da vida. O fato de sermos cristãos, de termos o nosso Deus como Senhor, não significa necessariamente que nós iremos ser privados de passar por lutas e problemas. Nós passaremos sim, mas com uma diferença: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e tem propósito para tudo isso. É nessa forma que o Tiago vai nos levar a caminhar. Que as provações, elas não são frutos ou resultados do mero acaso.
Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver o apóstolo Paulo dizendo para nós ali em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão lutas, perseguições, tribulações. Então percebe que toda a Escritura ela gira em torno disso. Nós iremos passar por lutas, uns mais, outros menos. Mas como é que deve ser a nossa postura diante disso? É isso que o Tiago quer produzir nos seus ouvintes. Por quê? Porque eles estão dispersos. Eles estão dispersos, e em estando dispersos, eles estão como? Sem lar. Não tem lar, não tem casa, não tem residência fixa, são nômades, estão sujeitos às leis dos estados em que eles estão, estranhos. E o Tiago, ele traz uma nova maneira de lidar com essas situações, com essas lutas, com esses problemas. Talvez o seu problema não seja o fato de estar disperso. Você tem lar, você tem uma casa, você tem certa estabilidade, mas isso significa que nós não passamos por outras lutas? Passamos por outras lutas porque aí existe o outro ponto. O primeiro ponto, que as provações, elas são compatíveis com a fé cristã. Porque nós somos humanos, nós somos pessoas e nós estamos sujeitos às mesmas lutas, os mesmos problemas, a adoecer, a ficar doentes. E aí entra um outro segundo ponto, que as provações, elas são variadas. Olha o que diz o texto: várias provações. Essa palavra várias, ela vem de um grego, da palavra poikilos, que é muito interessante, que ela quer dizer de diversas cores, multicolorido, como se tivéssemos cada um dos irmãos aqui tivesse uma cor e fizéssemos um grande mosaico. Ontem o Clube Fortaleza fez algo belíssimo no estádio. Foi 100 anos do clube, né? E eles fizeram com 3 cores, azul, vermelho e branco, algo impressionante no estádio, foi muito bonito de ver. Se você não viu, jogue lá, deve ter no YouTube, tá lá, deve estar lá, algo muito bonito no estádio, vários mosaicos com essas 3 cores. O que o Tiago está dizendo aqui é que as nossas provações, elas são como esses mosaicos. São várias cores, são várias provações. Você pode ser provado em várias áreas da sua vida. Mas tem um detalhe, irmãos: em todas essas áreas que você esteja porventura sendo provado, existe graça de Deus suficiente para te sustentar. Em todas elas, seja ela qual for, porque a graça de Deus, ela é multiforme. Poikilos. A multiforme graça de Deus pode te sustentar nas variadas tribulações que porventura você vier a passar. Essa é a grande diferença. É isso que o Tiago está querendo fazer com esses irmãos. Tirem o foco tão somente do problema e coloquem os seus olhos em Deus, porque a graça de Deus é que pode te sustentar nas mais diversas tribulações. Talvez passaremos por várias dessas tribulações, uns questão financeira, outros saúde, outros problemas familiares. As lutas são diversas, são variadas, mas a graça de Deus pode te sustentar em cada uma delas. Em cada uma delas, a graça de Deus pode te dar condições de passar. Depende da postura. Depende de como nós olhamos para o problema em si. Percebe o que o Tiago está querendo fazer nos seus leitores? Tirem o foco, tirem a visão do problema em si e coloquem naquele que pode te fazer passar por todas elas. Sabe qual é o nosso grande problema? Sabe qual é a nossa grande dificuldade? É a impaciência ao passar por elas.
E isso se traduz por imaturidade. A imaturidade, ela é essa imaturidade que gera, que causa a impaciência. Impaciência que a gente pode ver em Moisés quando mata o egípcio. A impaciência pode ser responsável, a imaturidade, irmãos, pode ser responsável por uma série de problemas. Moisés foi impaciente, vai lá e mata o egípcio. Abraão foi impaciente e coabita com Agar. Lembram disso? Sansão, impaciente e imaturo, revela o seu segredo para Dalila. Pedro quase mata Malco por causa da impaciência. É por isso que a gente não pode descartar as tribulações, porque ela aparece aqui, uma palavra interessante, ó. Versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, faz o quê? Produz. Essa palavra produz. Ora, irmãos, se ela produz, é porque ela presta para alguma coisa, serve para algo. A tribulação, ela produz, deve produzir em mim e você algo de positivo. E o que é o positivo aqui? Perseverança. Conseguem fazer uma relação com outro texto da Bíblia aqui? Olhar para esse texto aqui é lembrar de qual? Romanos. Outro texto de Romanos que parece com esse, 5:5. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Percebe? Mesma coisa, produz, irmãos, é útil, não descarte, não jogue fora. Sabe o que significa a tribulação? Era o processo usado para transformar a uva em vinho. Sabe como? Pisando na uva. A tribulação acaba com a uva? Aniquila a uva? Não, a torna em algo melhor, tão bom quanto. Então não descarte o passar por várias tribulações, porque elas têm a intenção de produzir algo em você. Agora, é importante fazer um parêntese aqui. O texto diz: a provação da vossa fé. Porque existem situações, irmãos, que nós mesmos somos os responsáveis por nos colocarmos nelas, que são resultados de desobediência, de pecado. Provações que são resultados das nossas desobediências. Não é esse tipo de provação que o Tiago está se referindo. É a provação da nossa fé. Não é provação que é fruto ou resultado de pecado, resultado de desobediência, consequência de erros. Essas não tem jeito, foi sua escolha, você vai ter que passar por elas. Você vai ter que colher os frutos das suas escolhas. O Tiago não está se referindo a essas provações. Ele está se referindo às tribulações que vêm com o propósito de aumentar a nossa fé, de fazer com que a nossa perseverança aumente. E perseverança aqui, entenda-se perseverança aqui como algo ou alguém que é extremamente dedicado. Essa palavra perseverança é a mesma perseverança de Atos capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens à medida de que alguém tinha necessidade, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A perseverança em Atos 2:42 é a mesma aqui, que significa extremamente dedicados, pacientes. Sabe por quê? Porque depois da tempestade
esse pessoal aqui sabe que vem a bonança. E isso é uma outra lição que nós devemos entender e aprender, irmãos. As tribulações, as lutas, elas não são para sempre. Elas são temporárias. Elas são passageiras. Elas vão terminar. E se elas vão terminar, se elas são passageiras, se elas são temporárias, nós precisamos ser pacientes na tribulação, pacientes no sofrimento. Pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo não. O senhor fala isso porque o senhor não está na minha pele. É verdade, eu não estou mesmo não. Mas Deus sabe. Deus sabe. O que é que você prefere? Quem você prefere que resolva? Eu ou Deus? Quem você prefere que saiba? Eu ou Deus? O que é que eu posso fazer para reverter o quadro? Se preocupe com quem pode fazer, irmãos. Preocupe-se com quem pode mudar a história. Preocupe-se com quem pode reverter tudo isso. Não que eu não possa ajudá-lo, é claro que eu posso ajudá-lo. Posso ajudá-lo fazendo o quê? Exatamente isso. Persevere, permaneça firme, não entregue os pontos, não chute o balde. Mantenha-se nessa postura de confiança, de acreditar que uma hora vai passar, porque Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com a tentação nos providenciará o escape de maneira que eu e você possamos suportar. É nisso que nós devemos nos agarrar com todas as nossas forças, com essas verdades. É isso que o Tiago está dizendo para esses irmãos: não desanimem, perseverem, sejam perseverantes, pacientes na tribulação. E olha o que ele diz aqui: tende por motivo de toda alegria. Irmãos, isso é sobrenatural. Não adianta você... Ele não está dizendo aqui, puxa vida, que legal, bati meu carro, nossa, que coisa boa. Não é isso que ele está dizendo. Não é esse tipo de alegria que ele está dizendo. Não é isso. Não é isso, irmãos. Não é uma alegria de lábios. É uma alegria de alma. É uma alegria da alma. É uma predisposição da alma e não do físico. É por isso que o que formoseia o rosto é essa alegria que vem da alma, que não importa o que aconteça, independente do que aconteça, o Senhor é conosco, nós cremos nisso. Deus é soberano e, por ser soberano, sabe de todas as coisas, sabe o que faz com as nossas vidas, sabe o porquê de passarmos por várias tribulações. É nisso que nós devemos nos agarrar, confiar. É isso que o Tiago está querendo produzir nesses irmãos. Então sabemos que as tribulações, elas são compatíveis com a fé cristã. Afinal de contas, nós não somos alienígenas. Nós vivemos neste mundo aqui. Estamos sujeitos a passar pelas mesmas lutas e tragédias que as pessoas aí fora passam. Recentemente, um pastor, voltando para sua casa com a sua família, sofre um acidente de automóvel e morre ele, a esposa e o filho mais velho. Fica só o filho mais novo, que milagrosamente também não morre, sai do carro e vai para a estrada, e passa um senhor, para ali, inclusive olha, pensava que era um boneco, mas quando viu para o caminhão, era uma criança. Mas a família toda, pastor, toda semana estava pregando. Estamos isentos de passar por situações como essa? Não estamos. Estamos sujeitos também a adoecer, a ficarmos doentes. Mas a questão é, com que postura, como
De que forma passaremos por estas lutas? E por fim, irmãos, as provações, elas também são pedagógicas. Elas nos ensinam. Elas vêm com o propósito de produzir em nós algum aprendizado. E parece que é nos momentos difíceis que nós temos a tendência de aprender algumas lições. É ou não é, irmão? Já passaram por algumas situações difíceis? Já passaram por lutas? Lembro que em algumas dessas lutas que nós passamos no ministério, eu e minha família, foram os momentos onde nós mais aprendemos algumas lições. Conversando com o pastor Reginaldo, acho que anteontem, os irmãos sabem, o pastor Reginaldo tem enfrentado momentos difíceis com a sua saúde, mas ouvi dele algo impressionante. Pastor, o corpo pode doer, mas a fé não dói. A fé não dói. E é verdade, exatamente isso. Isso aqui, irmãos, pode se acabar. Lemos um salmo hoje pela manhã, que a nossa vida é como um sopro. Estamos aqui agora, mas não temos a menor condição de afirmar absolutamente nada sobre o nosso futuro. Nossa vida é um sopro, isso pode tudo acabar. Mas a fé não morre. A fé não acaba. A fé não é consumida pela doença. A fé permanece. É isso que o Tiago quer produzir desses irmãos. Meus irmãos, tenham fé. As lutas vêm com o propósito de produzir fé no meu e no seu coração. Temos passado por lutas? Sim, temos, das mais variadas possíveis. Mas como você tem encarado essas lutas? Com murmúrio? Com reclamação? Com não admito? Eu não tolero isso, não aceito. Eu não quero isso, não admito esse estado dessa forma. Eu quero de volta o que é meu. É dessa forma que nós encaramos as lutas, as dificuldades. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente percebe um outro tipo de comportamento, e comportamento esse que só pode ser produzido, irmãos, só pode ser realizado através de Cristo Jesus em nossos corações. Como nós temos passado por isso. E aí, isso me lembra de uma pequena história, de algumas senhoras que foram à joalheria comprar algumas joias, e elas ficaram bastante curiosas como essas joias eram feitas. E por conta disso decidiram então visitar um ourives. E aí chegaram lá no ourives para ver como as joias eram feitas e viram ele trabalhando na prata, purificando a prata com o fogo. E enquanto ele fazia isso, ele dizia para as visitantes, para aquelas senhoras, todo o procedimento, né? E na sua fala, em um momento da sua fala, ele disse: olha, você tem que tirar a prata no momento exato, porque senão você perde, o fogo consome. E elas disseram assim, e elas viram exatamente na hora que ele tirou. Mas como é que você sabe então a hora que tem que tirar? Aí ele disse: tem um macete. O macete é o seguinte, é quando eu consigo ver o meu reflexo na prata. Quando eu consigo me ver na prata, é porque ela está pronta para ser tirada. Eu tenho que tirar. E as provações, irmãos, elas têm um propósito de fazer com que Cristo seja refletido nelas, pelo fogo da provação. Cristo tem que ser refletido nessas lutas, e enquanto Ele não for, nós ainda não estaremos prontos. Então, enquanto Cristo não for refletido nessas lutas, não aparecer nessas provações, nessas lutas,
nós estamos dando um sinal de que nós ainda não estamos prontos. Precisamos continuar sendo provados pelo fogo das tribulações, das lutas, das provações. Não esqueça, em todas elas, apesar de serem várias, a graça de Deus é capaz de nos sustentar em cada uma dessas provações. A gente precisa de sabedoria para passar por elas? Precisamos de sabedoria para passar pelas tribulações? Sim ou não, irmãos? Precisamos. E é sobre exatamente isso que o Tiago vai dizer na próxima lição nossa. Amém? Vamos orar?